Gente, vamos começar aqui a outra parte de República, dando continuidade da parte da final da aula do Rafa, de Revolução de 1930, tá? Depois da revolta de 1930, nós tivemos a instauração do governo provisório. Mas antes de falar do governo provisório, eu vou dar uma voltada na aula, pra gente ter uma base, certo? O que aconteceu na última aula? O rompimento da política do café com leite por Washington Luiz, que indicou Júlio Prestes, quebrando assim a alternância no poder, o que causou revolta, né? Porque era um acordo firmado. Outros presidentes fizeram isso, mas ali o pessoal resolveu que não daria mais. Júlio Prestes ganhou, foi uma vitória competitiva entre os dois candidatos, mas Júlio Prestes ganhou. Só que ele não chegou a empossar o poder, porque Washington Luiz foi deposto. Então, Washington Luiz não conseguiu, não deu tempo de Washington Luiz passar a faixa presidencial para Júlio Prestes. E Washington Luiz só não conseguiu fazer isso por causa da Revolução de 30, certo? Bom, o que aconteceu após a Revolução de 30? A Constituição Republicana de 1891 foi suprimida e Vargas recebeu poderes ditatoriais através de uma lei orgânica que governantes, né, o pessoal de poder, naquele momento, pós-revolução, tinha. Então, eles criaram a lei orgânica que dava plenos poderes para Vargas. E a legitimidade do governo ser de Vargas era proporcionada pelas Forças Armadas, que nesse momento apoiavam Getúlio. Para os estados, como o Getúlio ia conseguir manter os estados em seu poder, em suas mãos, sem nenhuma revolução ou oposição ao seu poder. Ele nomeou interventores para cada estado, que geralmente eram tenentes, civis ou militares. Ele dava patente para os caras, civis e os militares. Ele pegava esses tenentes e colocava para governar os estados. Esses caras eram imbuídos, eles tinham como linhagem ideias elitistas, políticas autoritárias e modernizantes, o que conflituavam com os constitucionalistas que representavam as oligarquias. Os constitucionalistas queriam continuar naquela mamata de só continuar sendo exportador, não queriam as indústrias porque a indústria tomaria o lugar deles na economia. Certo? O que mais? O controle. Como Getúlio controlava esses tenentes. Pelo Clube 3 de Outubro, que congregava elementos ligados diretamente ao governo. O que era esse Clube 3 de Outubro? Os principais líderes do movimento tenentista decidiram criar, em fevereiro de 1931, pós-revolução de 30, uma organização política que divulgasse as propostas do seu grupo. Então, os líderes tenentistas, os líderes da Revolução de 30, resolveram criar uma organização política que divulgasse a sua linha de pensamento. E essa revolução recebeu o nome de Clube de 3 de Outubro, em homenagem à data do início da Revolução. Ainda em 1930, no começo do governo provisório, foram criados Ministérios do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde. Então, em 1930, começamos o nosso processo industrializado, modernização em si. A intervenção ganhou expressão concreta em março de 31, quando o decreto número 19.770 foi estabelecida a lei da sindicalização. O que ela era? Ela tinha como objetivo geral que as organizações sindicais de empresários e trabalhadores se voltassem para a função primária de órgão de colaboração com o Estado. A intenção era colocar em prática um modelo sindical baseado no ideário do corporativismo. Eles tinham que impedir que a linha de produção parasse. Aqui nós temos os militares gaúchos que amarraram seus cavalos no obelisco carioca, simbolizando a vitória na Revolução de 30. Revolução Constitucionalista de São Paulo. Depois de nomear
José Maria, banqueiro paulista, para pasta da Fazenda, para o Ministério da Fazenda. Vargas decidiu substituir esse cara por Oswaldo Aranha, o Oswaldo Aranha inaugurou o sistema de compra e queima de excedente de café, que foi financiado por uma emissão inflacionária, na tentativa de defender esse setor econômico, o setor principal econômico do Brasil. E apesar de eles ter esse cara, o Oswaldo Aranha, a tentar resolver o problema da oligarquia cafeeira, a nossa maior entrada de dinheiro, digamos assim, os paulistas resolveram se revoltar contra o governo federal, exigindo um interventor civil e paulista. O governo federal cagou para eles, e em fevereiro de 1932, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulistas se fundiram e formaram a Frente Única Paulista. E em maio desse mesmo ano, 1932, durante uma manifestação contra o governo getulista, foram mortos quatro manifestantes: Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Isso vocês têm que ter muito em mente, porque foi, digamos, um marco que cai muito em vestibular, certo? Bom, nesse mesmo ano, outubro desse mesmo ano, de 1932, foi criada a Ação Integralista Brasileira, AIB, um movimento direitista e anticomunista, liderado pelo escritor e jornalista Plínio Salgado. O que era essa AIB, essa Ação Integralista Brasileira? Assim como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, os integrantes usavam uniformes, eles eram padronizadinhos e tinham seu próprio símbolo. O nazismo tinha a suástica. Aqui no Brasil eles usavam a letra grega sigma. E até mesmo a saudação. Tem as imagens pra frente. E ficaram conhecidos como os camisas verdes pela cor dos seus uniformes. E quando eles se encontravam, os integrantes se encontravam, eles esticavam o braço e gritavam Anauê, que segundo consta a palavra de origem do tupi, tem o significado como você é meu irmão. Isso vai ficar, se eu não me engano, o Rafa comentou comigo que Vargas acaba roubando isso, mas tudo bem, a gente vê mais tarde. Bom, São Paulo conseguiu um interventor civil e paulista, Pedro Toledo, que defendia a reconstitucionalização do país. E nesse meio, Vargas promulgou o novo Código Eleitoral, que instaurava voto secreto e voto classicista. Mas a demora na reconstitucionalização serviu de pretexto para a eclosão do Levante Paulista, comandado pelos generais Bertolo Klinger e Isidoro Dias Lopes, que após 3 meses acabaram entrando em acordo. Vargas, então, após esse pequeno conflito de 3 meses, convocou a Assembleia Constituinte, que seria instalada em novembro. Ele começou a organizar em 32 e seria instalada em 10 de novembro de 1933. Aqui são as fotos de Plínio Salgado, aqui no centro, com o bigodinho. A marca deles, né? O sinal deles, o sigma. E a saudação deles, o Anauê. Aqui, ó, os militantes integralistas e as mulheres integralistas também. Eles também aceitavam as mulheres nesse movimento. Aqui são os soldados paulistas para lutar contra o governo federal. A nova Constituição Republicana de 34. Pelo novo Código Eleitoral, agora as mulheres teriam pela primeira vez o direito de votar. A Constituinte aprovou todos os atos do governo provisório e elegeu Vargas como presidente da República. E indiretamente, né, ele foi colocado. Após a Constituinte ser feita, elegeram e indiretamente Vargas. E os presos políticos foram anistiados dos conflitos anteriores. Em relação à antiga Constituição de 1891, ocorreram numerosas inovações. Eles pegaram a antiga e inovaram em alguns sentidos, como a extinção de vice-presidente da República. O voto agora não seria mais aberto, seria secreto, o que quebra o que a gente conhecia como voto de cabresto, né? Não tinha como os caras
checarem se a pessoa realmente seguiu, e agora seria extensivo às mulheres. Deputados seriam eleitos, alguns deputados. 1/5 da Câmara dos Deputados e Assembleias Estaduais seriam eleitos por organismos de classe. Então, 1/5 das vagas não seria por voto popular, seria por organismos de classe. A redução dos senadores por 2 por estado, com mandato de 8 anos. E o mandato dos deputados seria de 4 anos. Os ministérios teriam assessorias técnicas agora, né? Eles colocariam uma pessoa e seria assessorado por especialistas técnicos do assunto de tal ministério, certo? Foi instaurada a legislação trabalhista, um mandado de segurança, o ensino primário obrigatório e gratuito e o Conselho Superior de Segurança Nacional. Bom, mas a Revolução de 30, os tenentistas que tiraram a Constituinte e eram contra a Constituinte, contra os constituintes, né? O que eles acharam de ser instaurada uma nova Constituinte, né? Bom, em 1931, voltando um pouquinho, um documento atribuído a Juarez Távora resumia a posição tenentista em relação à convocação da Assembleia Constituinte. Então, quando Vargas decidiu convocar a Assembleia Constituinte, uma nota dos tenentistas foi enviada para Juarez, foi enviada para o governo federal. Aqui é muito grande, eu não vou ler, eu vou resumir. Se vocês quiserem a carta completa, depois eu posso colocar para vocês, mas é simplesmente assim. Eles não queriam uma Constituição imediata, porque eles não pensavam que a Constituição, o pensamento deles se resumia a que a Constituição não seria o meio essencial para a salvação política. Não seria isso, que era o que os constitucionalistas pregavam. Se Constituição resume a juntar um grupo de homens que você não sabe a polarização política deles e que esses caras simplesmente iriam copiar e colar partes, né, repartições de outras constituições ou de X lugares, eles seriam opostos a isso, abertamente contra isso. Governo constitucional. O primeiro período de Vargas foi marcado pela polarização ideológica, reflexo da conjuntura europeia. Então, ele foi polarizado ideologicamente por conta do que estava acontecendo na Europa nesse dado momento. Bom, surgiram 2 grupamentos políticos, a Aliança Nacional Libertadora, ANL, liderada por Luiz Carlos Prestes, que tinha tendências esquerdistas e antifascistas, e a Ação Integralista Brasileira, AIB, chefiada por Plínio Salgado, de tendência direitista e anticomunista. Antes, em 32, era um movimento, e agora seria grupamento político. Em junho de 1935, o governo fechou a ANL, acusando de subversão, o que provocou uma rebelião armada em novembro desse ano, que foi chamada de Intentona Comunista. Então, o governo, em 35, resumindo, o governo fechou a ANL, acusando ele de, como eu posso falar, subversão, tramando contra o governo. Resumo, uma coisa assim. Eles fecharam a ANL. E isso resultou na Intentona Comunista. O que foi a Intentona Comunista? Um conjunto de levantes de caráter revolucionário operados por membros do Exército Brasileiro entre 35 e 36. Esses levantes ocorreram em 3 capitais do país, Natal, Recife e Rio de Janeiro. E esses militares tinham influência ideológica comunista e recebiam apoio do comunismo internacional, cujo centro nesse dado momento era a União Soviética, liderada por Joseph Stalin. E vale destacar que a palavra intentona tem sentido pejorativo e foi usada pelos opositores dos comunistas. Intentona significa intento insensato, plano louco. Ou seja,
Eles deram esse nome porque era um plano maluco. Eles não, na cabeça desses caras, os comunistas não iam vencer de nenhum jeito, entendeu? Por isso foi chamado Intentona Comunista, plano de louco. Como consequência da intentona, Getúlio obteve ele deu o decreto de sítio e viu seus poderes aumentados, porque agora estaria tudo na mão dele. Ele podia tirar os funcionários públicos que entraram por voto, afastá-los e decidir quem deveria servir ali, onde deveria servir e quem deveria servir. Então agora ele teria todo o poder em suas mãos devido ao estado de sítio. 1936 prosseguia a caça aos comunistas e os políticos se preparavam para a eleição presidencial marcada para 1938. Em meados de 37, já estavam definidos alguns candidatos. Armando Salles Oliveira era governador de São Paulo, autêntico porta-voz do constitucionalismo liberal. E Armando Salles era apoiado pela União Democrática Brasileira, o qual era apoiado pela União Democrática Brasileira. O outro candidato era José Américo de Almeida, antigo tenentista, romancista e político da Paraíba, que era de modo geral o candidato ao governo, apesar de Getúlio Vargas não ter comentado nada sobre o assunto. E outro candidato apareceu em 1937, que foi o Plínio Salgado, o qual foi apresentado pelos integralistas. Então a gente fecha por aqui e o Rafa vai continuar esse assunto para lá, com o plano Cohen.